Explicador tá no ar, pode acreditar, DTM sem mistério, faz com... Ele que é cirurgião dentista, especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular, conosco aqui na programação da Auriverde. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos os nossos ouvintes, Luizão, Gabi, todos aqui da rádio. Um prazer sempre estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre dor. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre dor, doutor. Suplementos alimentares para a dor, isso é verdade? Eles têm alguma função no tratamento de dores, doutor? Vamos lá, Léo, é legal você trazer esse tema, porque é um tema que gera muitas dúvidas, né? Até porque a gente sabe que a gente tem dúvida não só da efetividade, mas também da origem desses suplementos, como que isso é feito, isso acontece, não acontece, tem história, não tem história, né? Então é importante a gente colocar o seguinte, Léo, quando a gente fala em dor, tá? Quando a gente está falando em dor, a gente precisa entender que o organismo tem que se recuperar por alguma lesão que ele sofreu. Sim. Né? Dor, como a gente já falou aqui algumas vezes, dor é algo que está informando ao sistema nervoso central que alguma coisa não está funcionando bem. Então o organismo tem que se recuperar. Quando a gente fala em suplementos alimentares, alguns têm função direto na transmissão nervosa e tudo mais, mas a grande maioria deles, Léo, vai possibilitar que o organismo consiga reagir ao que estava causando a lesão, ao que estava gerando a dor. Então, a gente possibilita com esses suplementos que o organismo possa reagir e que o organismo possa se recuperar, diminuindo a lesão que tinha acontecido, favorecendo então que o paciente melhore, que o paciente volte a ter qualidade de vida, que o paciente volte a ter mobilidade nas articulações, como é o nosso caso quando a gente fala de articulação temporomandibular, mas a maioria dos pacientes vão ter queixas aí em joelho, ombro, tornozelo, né? Uma série de lesões. Então, suplementos, quando bem indicados, importante, automedicação nunca é algo legal, né? Então, suplementos, quando bem indicados, com origem comprovada, né, que a gente saiba que a gente está lidando com um fabricante de qualidade, um profissional de qualidade recomendando, o suplemento tem sim as suas indicações no tratamento, as suas indicações para o tratamento da dor, Léo. Agora, a atividade física, doutor, é realmente importante ou ela prejudica no tratamento das dores? Como a gente já colocou aqui algumas vezes, Léo, a atividade física já está comprovado cientificamente que ela ela abre a nossa farmácia interna, né? O organismo, como eu sempre digo, o organismo é mais inteligente do que o dono, né? O organismo sabe, Léo, o que ele precisa para se recuperar, para se restaurar. Então a gente tem uma farmácia que nós chamamos de farmácia endógena, que são substâncias que nós mesmos produzimos, por exemplo, a endorfina, é uma morfina que nós mesmos produzimos, né? Então a atividade física, ela tem sim a sua indicação para tratamento de dor como coadjuvante no tratamento das dores. Agora também, uma atividade física ela precisa ser, primeiro, contínua. Não adianta aquele negócio, tô com dor, então eu vou dar uma caminhada hoje, na semana que vem eu caminho de novo. Não adianta, né? Tem que ser algo contínuo e algo progressivo. Não adianta também o paciente chegar, vou agora para academia e vou começar a carregar tudo quanto é peso. Na verdade, você vai se lesionar e, a depender do que está causando a sua dor, você pode até piorar o quadro de dor. Mas uma atividade física bem indicada, com regularidade progressiva e principalmente, Léo, para quem não é acostumado com atividade física ou para quem está iniciando nesse processo do tratamento da dor, atividade física de baixo impacto. Isso é importantíssimo. Eu cito sempre como exemplo, Léo, minha mãe. Minha mãe teve aí a questão de 1 ano atrás, mais ou menos, minha mãe sofreu uma queda na rua e minha mãe sempre foi de ir para academia, de fazer exercício aqui no Sesc, sabe? Fazer ginástica ali, né? E minha mãe sempre foi de ir para academia, de fazer exercício e depois, quando ficou mais idosa, ela parou. E ela caiu, Léo, tem aproximadamente 1 ano na rua e não conseguia se levantar. Por sarcopenia, por perda de músculo, ela tinha dificuldade para poder se levantar. Voltou, Léo, a fazer atividade, tem uma personal trainer que acompanha ela, voltou a fazer atividade adequada para a idade dela, com um profissional acompanhando e tudo mais. Hoje minha mãe senta, levanta do chão, faz tudo, Léo, numa boa. E as dores no corpo que sentia, dor no joelho, a família toda tem o joelhinho que não é muito bom, né? Aumentou de peso depois da idade e tudo mais. Então aquelas dores no joelho, aquelas coisas, hoje minha mãe já não reclama com a mesma intensidade, Léo.
Por quê? Atividade física de baixo impacto, melhora na alimentação, suplementando com qualidade e os resultados aparecem, Léo. E quais as evidências científicas que existem sobre o uso da curcumina como um agente anti-inflamatório no manejo da dor crônica, doutor, especialmente na disfunção temporomandibular? Vamos lá, Léo. A gente fala de evidência científica, né? Claro, para o nosso público, que não é um público ligado à ciência, né? Quando a gente fala em evidência científica, a gente está falando de comprovações através de estudos científicos sérios, né? Realizados em entidades sérias, sem interesses financeiros e tudo mais. Mas a cúrcuma, ela vem sendo falada muito aí atualmente, né? A mocinha do momento, né? Dos suplementos, né? A cúrcuma já está comprovado cientificamente por causa da curcumina, que é um polifenol derivado da cúrcuma, já está comprovado que ele tem sim efeito anti-inflamatório e antioxidante. Tá? Ele age, por exemplo, no ciclo da ciclooxigenase 2, que é o mesmo efeito dos analgésicos mais modernos. Só que, claro, voltamos a falar, ela não é um medicamento. Então é óbvio que ela não tem aquela mesma ação rápida, dinâmica, ela depende também de regularidade de estar tomando. Então suplemento, geralmente, ele vai trabalhar como coadjuvante nos tratamentos. Então a curcumina, comprovadamente, ela tem ação em alguns mediadores inflamatórios, como interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, uma série deles. Mas é importante lembrar que a curcumina sozinha, a cúrcuma sozinha, ela tem uma baixa capacidade de absorção. É por isso que ela precisa ser tomada dentro de formulações, né, de suplementos, justamente para que ela possa aumentar a sua capacidade de absorção, Léo. Agora, doutor, o magnésio tem sido indicado para o tratamento de dores musculares e cefaleia tensional? Quais são os mecanismos que essa ação acaba trazendo, né? E qual a dosagem mais estudada para esses efeitos, doutor? Tá. O magnésio, Léo, é um outro suplemento também bastante falado, bastante comercializado hoje, né? E o magnésio, ele é um cofator de algumas reações enzimáticas, tá? Que vai trabalhar principalmente, Léo, na excitabilidade neuromuscular. O que é isso? É como que o músculo ele é excitado pelo sistema nervoso. Quando você quer movimentar um músculo, quem faz com que esse músculo se movimente é o sistema nervoso. Então, essa excitabilidade o magnésio consegue regular, principalmente pelo fato dele bloquear alguns receptores, né, mais especificamente NMDA, por exemplo, que é um receptor que está relacionado à hipersensibilidade. O que é a hipersensibilidade? O neurônio ele passa a responder antes, com menos intensidade, ele responde com mais excitabilidade, né? Então, menos intensibilidade no estímulo gera uma maior excitabilidade do neurônio, portanto, gera uma maior excitabilidade do sistema nervoso central e, consequentemente, se estamos falando de dor, mais dor. Então, o magnésio trabalha nesse efeito. O magnésio também tem uma ação comprovada na regulação do controle da contração muscular. Então, por exemplo, a gente sabe que pacientes que suplementam corretamente com magnésio, eles têm menos possibilidades de espasmos, por exemplo, né? Na face, a gente falaria em trismo dos músculos mastigatórios, né? E na contramão disso, a deficiência do magnésio, ela está relacionada a uma maior possibilidade, um maior risco, né? De hiperirritabilidade muscular, de dores crônicas, de fadiga muscular, né? A deficiência dele está relacionada a isso. E uma outra função que o magnésio tem, que é muito importante da gente colocar, é o fato do magnésio também controlar os neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias produzidas pelo próprio organismo, é a maneira como um neurônio se comunica com outro ou como o sistema nervoso se comunica com os órgãos. Então, quando a gente libera esses neurotransmissores, é quando o neurônio consegue ou informar para o próximo neurônio qual tipo de informação que está vindo, ou informar, por exemplo, quando a gente libera a acetilcolina, né, nos neurônios da placa motora. Quando a gente libera a acetilcolina é quando há contração muscular. É aí, por exemplo, que trabalha o Botox.
né, que as pessoas não tanto. O Botox, ele impede a liberação da acetilcolina, então ele inibe a contração muscular. Aí, na questão da estética, inibe as ruguinhas da testa e tudo mais. Né? Fica com uma testa lisinha, assim, bonita, que nem a testa do Léo, não fica essa testa toda enrugada e marcada que nem a minha. Então, sim, Léo, o magnésio, ele é usado hoje para prevenir enxaquecas, né? Prevenir alguns tipos de cefaleia. Lembrando, não é um medicamento, ele sozinho não vai ter atuação, ele é suplemento. Então, ele suplementa a atividade, ele suplementa os tratamentos, agora mesmo estava falando com o Dr. Natan, ele vai suplementar o tratamento de fisioterapia, a suplementação ela vai facilitar com que o organismo possa se preparar para reagir ao que está acontecendo. Tá? E as dosagens aí, Léo, isso varia muito, né? Você tem estudos com dosagem de 600, 60 miligramas, isso vai depender muito do tipo de paciente e da nossa palavrinha mágica de toda quinta-feira aqui, Diagnóstico. que é diagnóstico. Daqui a pouco tá me chamando de doutor diagnóstico. Doutor diagnóstico. Ô, doutor, fármacos suplementos, como a combinação de colágeno tipo 2 e o ácido hialurônico, são eficazes na dor articular? Quais são os principais estudos clínicos que sustentam o seu uso, doutor? Léo, os principais estudos que vão falar de colágeno e ácido hialurônico, geralmente são os estudos que trabalham com nutrição esportiva, tá? E aí, esse é um mercado, tanto científico quanto um mercado mercado comercial realmente, né? Muito forte, muito grande. Então, a quantidade de pesquisa é muito grande. Tá? Então, quem tem interesse em estudar um pouco mais, em saber um pouco mais sobre isso daí, a principal fonte são as revistas de medicina de nutrição esportiva. Então, Léo, o colágeno do tipo 2, a gente vai ter aí, principalmente, e o ácido hialurônico, principalmente para a gente trabalhar as dores articulares. Tá? Por quê? Porque o ácido hialurônico, ele comprovadamente, ele melhora a lubrificação, ele protege a cartilagem das articulações, porque toda articulação, né, é a junção, vamos colocar assim, de um osso com o outro. Isso pode ser rígido ou pode ser móvel, como é o joelho, a articulação dos dedos, né, e tudo mais. Então, nessas articulações móveis, a gente tem uma cartilagem que protege o osso. E o ácido hialurônico, comprovadamente, ele protege essa cartilagem. Inclusive, Léo, já com respostas tão boas ou melhores do que as infiltrações com condroitina, nessas infiltrações mais comuns. O que não quer dizer que a gente indica a suplementação tirando a infiltração. Não é isso. Volto a dizer. Inclusive, para a ingestão oral de ácido hialurônico, ainda mais estudos precisam ser feitos para que a gente tenha realmente a comprovação. Já o colágeno do tipo 2, ele vai favorecer, principalmente em conjunto com o ácido hialurônico, né, as respostas de defesa inflamatória contra a cartilagem, de reação inflamatória, contra a cartilagem. Por que acontece, Léo, nas articulações? Todas as vezes que a gente falar em degeneração articular, não por causas infecciosas, tá? Infecção por alguma bactéria, alguma coisa assim, isso aí são outra situação, ou por um tumor, um câncer, alguma coisa nesse sentido. Mas o que mais acontece dentro das articulações é sobrecarga, né? Então o indivíduo está acima do peso, né? E eu não quero falar muito sobre esse assunto nesse momento. É uma coisa que me ofende, inclusive, não, né, essa doutor? parte a gente deixa para falar mais tarde, deixa para os Deixa programas pra mais final do ano. Deixa pra Ellen Pradelli falar Não, e disso. assim, como é janeiro, Léo, prometi que esse ano vai. Então, mesmo? deixa mais pro final do ano, pra Isso. gente falar sobre excesso de peso. Mas o excesso de peso gera sobrecarga no joelho, gera sobrecarga na coluna, né? E tudo mais, porque geralmente a gente acumula, né, na região abdominal, então você altera a posição da coluna, você gera sobrecarga nesses músculos. Na articulação tempomandibular, sobrecarga, algumas questões oclusais, posições, tamanho de osso, tudo mais. Então, o organismo gera uma reação inflamatória nessa articulação, né, para adaptar a articulação a essa sobrecarga que ela tá tendo hoje.
Só que se isso ultrapassa a faixa que o organismo é capaz de resistir, a articulação começa a degenerar por causa do tamanho dessa inflamação e tudo mais. Existe uma cadeia de reações químicas, bioquímicas que vão acontecer aí, culminando com a destruição da cartilagem, que depois vai culminar na destruição do osso. Então, primeiro, quem é destruído é a cartilagem. E o colágeno do tipo 2, ele protege a cartilagem dessas reações inflamatórias que acabam se descontrolando por causa da sobrecarga. Mas, mais uma vez, não quer dizer que o indivíduo com sobrepeso vai ficar tomando colágeno do tipo 2 aí e vai proteger o seu joelho para sempre, porque você manteve a causa do problema. Então, é sempre importante, quando a gente fala de suplementação, Léo, a gente colocar o seguinte: suplemento é algo a mais. Então, se o problema... Ele não pode substituir. Não é substituto. Perfeito, Léo, perfeito. Ele não é um substituto, ele é um suplemento. Então, se o problema é uma sobrecarga de peso, suplemento vai ser legal? Vai. Mas a atividade física vai ser fundamental, a dieta vai ser fundamental, o acompanhamento médico é fundamental. A questão é na articulação temporomandibular. Vai ser legal o suplemento? Vai ser legal, mas eu preciso ter um acompanhamento do dentista, ver por que houve essa sobrecarga, foi uma prótese, foi perda de dente, o que está havendo, né? Então, o magnésio é a mesma coisa. Agora eu vou tomar só magnésio e a dor ela vai passar daqui 2, 3 meses. Daqui 2, 3 meses eu cronifiquei. E os tratamentos com suplementos são diferentes dos tratamentos com medicamento, justamente nesse sentido. O medicamento, ele vai... Você vai tomar agora, por exemplo, você tomar aí os anti-inflamatórios mais modernos, você toma 5 minutos, ele está fazendo efeito, 6 minutos, ele está fazendo efeito, né? Se você quiser ter um efeito desse com suplemento, você não vai ter. O suplemento, ele depende de regularidade, porque você precisa... Para que você tenha biodisponibilidade, vamos colocar assim, porque você vai digerir esse suplemento e você vai disponibilizar as partes desse suplemento. E é lógico, ele não vem com CEP, né? Esse aqui vai para TM, esse vai para o joelho. Então a absorção do corpo. Exatamente. Então você vai precisar, vamos colocar assim, encher o copo para aquilo que se usa normalmente no organismo e fazer com que sobre um pouco para ser utilizado aonde o organismo precisa. E vale lembrar, o organismo é mais inteligente que o dono. Ele vai saber aonde que ele tem que colocar isso daí, Léo. Maravilha. Dr. Leonardo Trench, ele que é cirurgião dentista, especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular, conosco aqui na programação da Auriverde. Dr. Leonardo Trench, aonde encontrá-lo nas redes sociais, hein? Lá vai eu ter que buscar meu telefone de novo, Léo. É muito telefone lá na cabeça da gente. Já tem quase o quê? 6 meses de programa já, Léo? Exato. Caraca, bicho, esse telefone, eu vou gravar lá. Na Nós próxima vez, eu não vou vamos mais colocar usar. um teleprompter aqui, subir Não, o telefone. eu tô aqui buscando toda hora e não tô conseguindo achar o telefone para não ter que passar por essa vergonha de novo, Léo. Mas vamos lá, Léo. Nas redes sociais, no Instagram, é @Leonardo Trench, T-R-E-N de navio CH. Então, @Leonardo Trench, T-R-E-N de navio CH. E a clínica é a Clínica Ciop. Fica na rua Eduardo Vergueiro de Lorena, 257. E o telefone é 14-3208-1496. Então, Eduardo Vergueiro de Lorena, 257. Telefone DDD 14-3208-1496. Só ligar que a Márcia vai atender com o maior prazer lá e marcar a sua avaliação. Beleza, esse é o Dr. Leonardo Trench conosco aqui na programação da Auriverde. Doutor, até a semana que vem, se Deus quiser, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Viu? Obrigado, Léo, é sempre um prazer estar aqui contigo, estar aqui com toda a equipe da rádio, que, né, a Gabi, Valtinho, Luizão, todo mundo aqui. Um prazer falar com nossos ouvintes. Até a semana que vem. Estaremos por aqui. Tem uma participação do ouvinte pro Dr. Leonardo, é isso? Sim, tem sim. Então, antes do Dr. Leonardo ir embora, vamos Rapidinho, ver o que o acabou de ouvinte chegar fala. aqui a Fátima Cristina Piovesan, que participa conosco diariamente, doutor. Ela mandou uma mensagem, acabou de mandar aqui e tá digitando aqui. Ela falou: Luizão, sobre o ácido hialurônico é verdade, eu fiz 3 aplicações em cada joelho, eu achava que nunca mais iria andar ou agachar, há 3 anos e até agora tá joinha. Então, a resultado participação prático. É isso, Léo, foi como a gente falou. Ela temos uma dobradiça na porta, para a gente falar de uma maneira leiga e nossos ouvintes poderem compreender da melhor maneira possível. Sabe quando a gente está com aquela dobradiça e a porta está... né? Chega uma hora que aquilo vai travando. O que o ácido hialurônico faz?
você vai injetar ali, ele é um lubrificante para essa articulação. Então ele vai proteger a cartilagem, diminui as dores. Lubrifico, a articulação volta a movimentar. Mas eu tenho certeza aí que a Fátima fez isso daí, mas também deve ter melhorado um pouquinho as suas atividades, deve estar caminhando um pouquinho mais, né? Deve ter trabalhado alguma dieta, uma diminuição, se foi essa a causa. Teve um acompanhamento, tanto que foi uma infiltração, foi um médico que fez essa infiltração, né? E aí os resultados estão aí, né? Então você vê. Obrigado, Fátima, pela participação. É um prazer saber que você está ouvindo a gente. Maravilha. Doutor, até a semana que vem. Valeu! Transforma a ciência em compreensão. Cada caso é único, ele entende bem. Com uma monadose, o alívio vem. Sorriso leve, explicação. Deixa claro, tira atenção. Explicador tá no ar. Pode acreditar, DTM sem mistério. Vai descomplicar no YouTube, na rádio. É só acompanhar com o Dr. Leonardo. Sua dor vai passar.